dia. Nossa, eu já iria embora, porque o Senhor já falou tanto comigo hoje. Através dos louvores, através dessa ministração de louvor. O Senhor é bom, igreja, o Senhor cuida de nós. Aleluia. A palavra é: eu declaro o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu declaro o nome de Jesus. É incrível quando a gente programa alguma coisa. Eu tinha programado algo e vinha trabalhando isso na minha mente, desenvolvendo algumas ideias. E hoje de manhã o Espírito Santo me acordou, falou: vem cá que agora eu vou te falar o que eu quero falar. E Deus, Ele é perfeito. Ele é bom. E hoje nós vamos sair daqui declarando o nome de Jesus. E melhor do que declarar o nome de Jesus é andar com Jesus, é estar com Jesus, é ser amigo dele, é convidar ele para entrar na minha casa, na sua casa. Isso é muito melhor. É eu declarando e ele sempre comigo, em todas as situações. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 40. A gente vai meditar em duas histórias, para não dizer uma. Uma coisa que sempre me chamava a atenção nesse texto de Lucas, que também tem Marcos, é uma sub-história, é uma história dentro de outra história. E aí eu pensava: por que isso, né? Por que eles não escreveram a história de um, depois escreveram a história de outro? Mas eles escreveram uma história dentro de outra história. E aí quando eu estava estudando esse texto hoje, o Espírito Santo falou assim comigo: para que vocês entendam a primeira história, eu preciso passar pela segunda história e finalizar a primeira dentro da segunda. Não é complexo, mas eu ficava assim: ai meu Deus, mas às vezes a gente quer pregar sobre uma história, mas aí passa por aquela história. Então a gente vai discutir as duas histórias hoje e o que Jesus queria nos ensinar com aquilo. E aconteceu que ao retornar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam o esperando. E eis que vem um homem chamado Jairo, que era o governante da sinagoga, e prostrando-se aos seus pés, pedia que fosse a sua casa. Jairo, alta posição, governante da sinagoga, era respeitado. Ele passa por uma situação que a gente ainda não sabe, que vai vir no próximo versículo, mas ele só fala, a primeira coisa que ele fala para Jesus é: passa lá em casa. E aí ele fala assim: porque ele tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à morte. Mas enquanto ele ia, a multidão apertava. Então percebe que já tem uma transição de história. Jesus caminhava, Jairo falava com ele sobre um problema que estava acontecendo. E eu imagino a situação de Jairo: ansioso, aflito, angustiado, cabisbaixo, porque Lucas, que era médico, e ele tinha algumas percepções diferentes dos outros escritores dos evangelhos, ele vai dizer que ele tinha uma filha única que tinha 12 anos de idade. Era uma adolescente, era a menininha do papai. E no meio dessa história, no meio desse contexto, no meio desse cenário, já a multidão estava frenética, porque Jesus estava passando por ali, a multidão começava a palpar Jesus, e de repente acontece uma coisa diferente. De repente a gente entra com outro cenário, uma outra história. A gente entra com uma mulher que tinha um fluxo de sangue
e que por coincidência ela tinha a mesma idade da filha de Jairo. A mesma idade não, perdão. O mesmo tempo de enfermidade que ela tinha, 12 anos de enfermidade que ela tinha a filha de Jairo em idade. Aquela mulher padecia 12 anos de um fluxo de sangue. E Lucas vai detalhar. E ela gastava todo o seu sustento com médicos e não podia ser curada por ninguém. Cansada, frágil, desprezada, suja, ignorada pela sociedade. Porque a mulher, antigamente, quando elas estavam nas suas regras menstruais, ela ficava afastada da cidade. Ela era meio que considerada suja, imunda. Era isso. Então ela estava há 12 anos passando por uma situação de desprezo, de ignorância pela sociedade, autoestima quebrada. Financeiramente ela estava quebrada porque ela gastava tudo que ela tinha com médicos. Ela estava sem resposta, ela estava insegura, ela estava exausta, ela estava aflita. Eu quero te dizer nessa manhã, eu não sei como que você entrou aqui nessa manhã. Eu não sei como está o seu coração nessa manhã. Eu não sei há quanto tempo que você pede para o Senhor te ajudar em uma determinada situação, em uma determinada área que você não vê saída, que você não vê condições, que você se acha às vezes desprezado pelas pessoas, que você se sente frágil, que você se sente sem resposta. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã, perdão. Jesus está na casa. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Jesus está na casa. Quantos gatilhos emocionais havia sobre a mente daquela mulher? Mas em contrapartida nós tínhamos um homem que estava observando aquela cena. Jairo, a minha filha está morrendo em casa e a gente está com esse diálogo aqui, mas eu vou esperar. Oh, Jesus. E uma coisa que Deus ministrou no meu coração nessa manhã foi, Edmilson, Mayara, para você viver grandes vitórias na sua vida, você precisa suportar a vitória de outras pessoas. É forte isso. Para que nós possamos viver grandes milagres na nossa vida, milagres extraordinários, nós precisamos olhar para o lado e ver Deus fazendo às vezes na vida de outra pessoa. Jesus, mas a minha filha está morrendo lá na minha casa. Mas eu vou esperar, eu vou suportar, eu vou ver o que Jesus vai fazer aqui primeiro. E eu sei que Ele vai fazer na minha casa também. Porque Ele não tem filho predileto, igreja. Ele não tem filho predileto. Ele tem filho que acessa mais a Ele. O que é? As portas estão abertas. A Bíblia vai nos relatar que Jairo chegou e se prostrou diante do Senhor. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era governante. Ele tinha um alto escalão, ele era da elite. E o que ele fez? Prostrando-se aos pés de Jesus, lhe pedia para que fosse a sua casa. Ele se colocou na presença do Pai. E no meio daquele cenário, Lucas relatando aqui no texto que essa mulher tinha um fluxo de sangue, como eu falei, aflita, exausta, já estava cansada, muito cansada. Marcos vai relatar uma coisa que Lucas não coloca no texto, mas depois, se você quiser dar uma lida em Marcos, capítulo 5, versículo 22 em diante, Marcos vai dizer assim, que ela dizia com ela mesma, aqui se eu só tocar em um pedacinho da sua roupa, eu vou ser curada. Aqui na mente, o controle da fé dela através da mente. Se eu só tocar, há uma passagem na Bíblia que vai falar sobre um centurião também, um homem de alto escalão, e ele vai falar assim para Jesus, só se o Senhor falar daqui, eu sei que ele já pode ser curado lá em casa.
E ela, Marcos vai dizer assim, que ela falava com ela, mas se eu tocar, eu sei que eu serei curada. E Lucas vai dizer assim, que ela já tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos, no versículo 43, e vai dizer, e não pôde ser curada por ninguém. Chegando por detrás dele, tocou na orla de sua veste. E o mais surpreendente é isso aqui, ó. E imediatamente estancou-se o fluxo de sangue. Imediatamente. Glória a Deus. E Jairo lá, minha filha está morrendo em casa. A minha filha está morrendo em casa. E ele vê naquela cena. E disse Jesus, quem me tocou? Ainda estava meio que em off. E Jesus diz, quem me tocou? Quando todos negaram, não, mestre, eu não te toquei. Pedro diz assim, mestre, a multidão te aperta, a multidão te pressiona. E ele diz, quem me tocou? Alguém me tocou porque eu percebi que de mim saiu virtude. Você percebe que existem várias maneiras de a gente chegar até Jesus? Você percebe que ele está ali, mas existem várias maneiras de a gente chegar até ele. Muitas pessoas tocaram em Jesus. A Bíblia vai relatar que as pessoas estavam tocando em Jesus, as pessoas estavam pressionando em Jesus. Mas aconteceu uma situação diferente. Porque quando aquela mulher ela se aproxima dele, ela chega até ele, ela toca nele, ele fala assim, peraí, tem alguma coisa de diferente aqui. E eu acho que ela olhou para Jesus no meio da multidão e falou, eu vou aproveitar essa oportunidade, eu não sei como que eu vou. Eu não sei se eu vou me arrastando, eu não sei se eu vou me machucando, sendo pisoteada aqui pela multidão, porque fraqueza a gente tem até nos nossos dias, as mulheres, hoje em dia, dor de cabeça, fraqueza é em 4 dias, 5 dias, às vezes umas mais longas, mas enfim, ela já estava 12 anos ali, então anêmica, provavelmente já tinha perdido muito sangue, fraca, sem os nutrientes adequados, desidratada. Então ela chega na situação de caos, na situação precária. Eu só quero tocar em Jesus, só um pedacinho da sua roupa. E então, vendo a mulher que não podia esconder, ela veio tremendo. Lucas está relatando isso. Ela veio tremendo, e mais uma vez a gente vai ver aqui o filho diante do pai, e prostrando-se diante dele, declarou perante todo o povo a causa que ele havia tocado e como ela foi curada imediatamente. Ela tinha sido curada agora, Jesus falando com ela? Não. Ela já tinha recebido a cura dela. Ela só estava declarando diante do povo, eu fui curada. Eu somente toquei na veste deles e eu fui curada. O acesso diante do Pai é livre hoje, porque nós vivemos um tempo de graça. Então hoje nós temos acesso a entrar na presença dele. Viu o ensino que nós louvamos agora? Que às vezes a gente precisa abrir a porta do quarto, entrar dentro do nosso quarto, fechar a porta, como Mateus também vai dizer, e ficar ali no secreto com o Senhor. Ficar no secreto. Aquela mulher, ela ignorou as vozes externas que estavam diante da multidão. Para, mulher, onde você vai? Você é louca, você está suja, você está enferma, você não tem condições. Porque essas vozes hoje que assolam a nossa mente, você não vai conseguir, você não vai chegar, você não vai ser curada, você não vai passar. Mas ela, o Espírito que estava envolvido dentro dela e a fé que estava conduzindo ela, superou todas aquelas vozes externas. E ela simplesmente falou, não importa o que vocês estão falando, Jesus está aqui, eu tenho acesso. E se eu conseguir, eu vou apenas tocar nas suas vestes. O que tem nos bloqueado? Que vozes nós temos ouvido hoje, igreja? A quem nós temos dado ouvido? E isso vai falar diversas vezes nessa passagem, até o final dessa história. Às vezes nós temos que selecionar o que nós
de Deus. Nós somos amados por um pai zeloso, um pai que cuida. E às vezes nós damos ouvidos às palavras que não vêm da parte dele. Às vezes nós nos abatemos por pessoas que olham pra gente e falam assim: você é feia, você não é feio, você não é feia, você é imagem e semelhança de Deus. Olha, você não fez isso direito. Eu posso não ter feito isso direito agora, mas eu sou filha do Pai. E Ele vai me dar estrutura, Ele vai me dar capacitação para que eu faça excelente, para que eu faça melhor. Profetize sobre a tua vida. Lembra da última palavra que nós estivemos ministrando aqui? Profetizar sobre a nossa impossibilidade, profetizar sobre o vale de ossos secos. Aquela mulher olhou para ela mesma e ela disse: se eu tocar, ninguém vai fazer por você aquilo que você pode fazer. E olha que a condição dela era caótica. Não espere que a tua mãe e o teu pai façam aquilo que você tem que fazer. Não espere que a tua mãe, o teu pai, teu irmão, teu amigo, teu pastor, seu professor, teu namorado, teu esposo faça aquilo que é para você fazer. Ninguém podia tocar por ela. Era um milagre que ela precisava viver. Eram particularidades dela. Era a frustração dela. Era a impossibilidade dela. E às vezes é assim. E muitas vezes vai ser assim. Só você e Jesus. E a multidão toda ali gritando no seu ouvido para te desestabilizar. E você tem que simplesmente neutralizar aquilo e olhar para o autor e consumador da sua fé. Não é palavrinha motivacional, isso é Bíblia. Diante do cenário mais caótico da vida dela, ela tapou os ouvidos para as vozes externas e ela falou: eu vou olhar para aquele dali que está passando, a minha meta é essa. Chega de ouvir pessoas me desestabilizando. Chega de ouvir palavras que não frutificam na minha vida. Chega de assistir coisas que não edificam. Quantas vezes nós nos colocamos nos nossos olhos diante de coisas que não nos edificam, igreja? Quantas vezes nós colocamos os nossos olhos em coisas que desagradam ao Senhor? E eu estou falando isso geral. Bate aqui primeiro, a gente sempre fala aqui no altar. Quantas vezes nós gastamos o nosso tempo com aquilo que não rende para o reino do céu? Quantas vezes o nosso coração é movido por inveja, por ciúmes? Quantas vezes nós somos a multidão ao invés daquela mulher? Quantas vezes nós lançamos palavras não de vida para o nosso irmão, mas palavras às vezes de maldição? Como nós temos que domar e controlar a nossa língua todos os dias. Quantas vezes nós emprestamos os nossos ouvidos para compactuar com conversas que não agradam ao Senhor? Quantas vezes? Quando Deus nos mostra 2 cenários, igreja, porque Deus quer falar sobre os 2 cenários. E nós precisamos crescer tanto e aprender tanto com Jesus. Nós precisamos ser tão movimentados por Jesus. Nós levamos vida, nós levamos palavras de vida, nós levamos o amor, a paz, nós propagamos a justiça de Deus, nós levamos o reino de Deus. Aonde nós pisamos, onde nós damos, os conselhos que nós damos tem que ser conselhos do céu. Nós precisamos aprender a ter sensibilidade de medir também por Espírito Santo, me ajuda agora a contornar essa situação. Espírito Santo, me ajuda a aconselhar essa pessoa. Nós precisamos ter tempo de qualidade, vida de oração, de devocional com Deus, porque nós devemos andar preparados. Porque quando alguém bater na nossa porta, olha, estou precisando de você, estou precisando de uma palavra, você não fica sem saber o que você responde. Você tem respaldo, que é a Bíblia. Não existe outro caminho. Quantas vezes a gente é pego de surpresa, a gente fala: poxa, se eu tivesse dedicado um tempo mais com Deus, poxa, se eu tivesse lido e meditado mais. E é sobre isso, é sobre esse tempo de qualidade, é sobre essa entrega ao Senhor, é sobre a responsabilidade de entender que nós somos embaixadores do céu aqui na terra. E que muitas vezes nós vamos precisar sim
aconselhar, abraçar, dar palavras, lançar palavras proféticas sobre a vida do outro. Vamos voltar aqui para o texto. E então, vendo que a mulher não podia ocultar, ela veio tremendo e prostou-se diante do Senhor e declarou perante ele que havia tocado e que já tinha sido curada imediatamente. E ele disse somente assim para ela: filha, tenha bom ânimo, filha, se alegre. Porque ela estava meio trêmula, né? Diante de tudo aquilo. E ele disse: a tua fé te sarou. Foi a fé dela. Em que nós temos colocado a nossa fé? Aonde nós temos conectado a nossa fé? Porque aquela mulher, ela colocou a fé dela em Jesus. Onde nós temos conectado a nossa fé? A nossa fé, ela precisa estar imputada diante do Senhor. Nada pode ser mais relevante na nossa vida do que a nossa fé em Jesus Cristo. Nada pode tirar o meu foco do que a minha fé em Jesus. Nada, nada. A minha fé em Jesus, ela precisa ser constante. Ela precisa ser verdadeira, ela precisa ser real, ela precisa ser uma fé de entrega. Ainda que eu não tenha nada, mas eu tenho a minha fé. E Jairo, observando todo aquele diálogo que estava acontecendo, mentalmente, eu ainda estou aqui com Jesus. Ele pode fazer alguma coisa. E quando Jesus termina o diálogo com aquela mulher, a Bíblia vai dizer assim: enquanto ele ainda falava, veio alguém da casa de Jairo, dizendo: Jairo, a tua filha está morta. Não precisa mais incomodar o mestre. Mas Jairo já havia falado com Jesus. Jairo já tinha se colocado diante da presença de Jesus. Jairo já tinha derramado-se na presença do Senhor. Jesus já conhecia o problema de Jairo. E às vezes a gente fala assim: ah, Deus é onisciente, mas eu não preciso falar nada, Deus já sabe o problema. Não, nós precisamos nos colocar na presença do Senhor, derramarmos e entregarmos e falarmos com o Senhor. Deus, vem aqui, eu preciso disso, Senhor. Jesus, o Senhor pode só passar lá na minha casa? Senhor, a minha filha está doente. Senhor, eu estou triste hoje. Seja sincero com o Senhor. Se rasgue na presença do Senhor. Senhor, eu preciso de um emprego. Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Senhor, eu gostaria de entrar numa universidade. Senhor, abre a porta daquela universidade para mim. Senhor, eu gostaria de encontrar uma pessoa para formar uma família. O Senhor vai preparar. Senhor, eu gostaria de ser liberto dos meus vícios. Senhor, eu gostaria de libertar os meus olhos de coisas que eu não queria ver, mas eu vejo. Se abre na presença do Senhor, entra no teu quarto, fecha a tua porta e se coloque na presença do Senhor, no secreto, mas derrame diante dele tudo aquilo que está debaixo, às vezes, do nosso tapete, que a gente não quer trazer para a multidão. Porque ele está ali só esperando a gente chegar na presença dele. Ele está ali. E Jairo, ele fez isso, ele já havia se colocado na presença do Senhor. Quando essa notícia chega, o próprio Jesus já se manifesta. O próprio Jesus já diz assim: não temas, Jairo, somente creia. Não temas, somente creia. Tem algumas traduções que ainda falam: será salva. O versículo 50 do capítulo 8 de Lucas. Mas Jesus, ouvindo, respondeu e disse: não temas, crei somente e será salva. E ele, entrando na casa de Jairo, ele não permitiu que o homem entrasse, senão Pedro, Tiago, João e ao pai e à mãe da menina. Seleção. Nem todo mundo vai ser ali
escolhido para estar com você, para viver o milagre com você. Nem todo mundo Jesus quer perto de você para viver coisas e experiências. Às vezes é você e os selecionados por Deus. Às vezes são pessoas improváveis que você não esperava. Já aconteceu de você, aconteceu uma situação e você falou assim, nossa, eu esperava todo mundo, menos essa pessoa. E foi aquela pessoa que o Senhor preparou para aquele momento. Semana passada, a gente esteve num velório de um pai de um primo. Mas esse primo mora em Campinas, Hortolândia, e o pai dele morava aqui. E o pai dele veio falecer e a família não tinha disponibilidade de ir, que era meio longe o cemitério. E aí eu olhei para ele e falei assim, vamos, foi o que o pastor falou. O nosso carro, ele tem que ter um sentido. A nossa casa tem que ter um sentido. As nossas mãos tem que ter um sentido, tem que ter um propósito de graça sobre aquilo que o Senhor coloca diante de nós. O nosso celular. Então, a gente pegou e a gente... Não porque a gente é bonzão, não. Porque, pra ser sincera, humanamente, a gente não quer fazer. A gente... eu tô cansada, eu vou pro cemitério. Ninguém tá afim de ir. Mas a gente faz por amor ao próximo, para sentir a dor do outro, porque é isso que a Bíblia nos ensina, para chorar com os que choram e para se alegrar com os que se alegram. E a gente chegou lá e a Débora até estava também. Eu encontrei uma minha prima, da nossa família só tinha a Débora e eu. E a gente deu um abraço e ele falou assim pra gente, como é importante vocês estarem aqui, eu amo vocês. E é um abraço. Eu tinha programado, eu tinha colocado isso na minha agenda, isso estava na minha escala? Não estava. Mas já estava na escala do céu. Porque às vezes nós vamos estar no lugar onde Deus nos leva a estar. Mesmo quando a gente não queria estar. Deus nos leva e fala assim, você vai ficar aqui até quando eu falar, basta. Ou você vai passar por ali. Como Jesus passou para aquela mulher ter acesso. E quando Jesus ele chega até a casa de Jairo, vai dizer que ele seleciona alguns discípulos, o pai e a mãe da menina, vai dizer assim que todos que estavam choravam, mas ele diz assim, não chores, ela não está morta, mas ela dorme. E aí as pessoas começaram a rir. Eu falei assim, nossa, esse homem tá doido, né, gente? A menina tá aqui morta. Já parou, não tem mais batimento. E aí Jesus fala assim, e pondo todos para fora, acho que ele convidou todo mundo educadamente para se retirar. Porque ele precisava fazer algo extraordinário. E quando ele precisa fazer algo extraordinário, não dá pra gente ficar incrédulo diante daquilo que ele quer fazer. O milagre ele vem mediante a fé, mediante aos que creem. E ele pede para que todos se retirem. E vai dizer assim, e ele pondo todos para fora, tomou a menina pela mão e diz, menina, levanta-te. Em outras traduções diz assim, Talita cumi, que é, menina, se levante, a mesma coisa também. E o seu espírito voltou, ela estava morta. Humanamente ela estava morta. E o seu espírito voltou. E ela se levantou imediatamente. E ele ordenou a primeira necessidade humana. Dê de comer. Eu não sei. Mais uma vez eu vou falar isso. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei a condição que você está. Se você está como aquela menina. Prostrado, deitado, dado como morta. Dado como morto. Enfermo. Mas eu quero dizer uma coisa. Ele entrou na casa. Ele entrou na casa. Ele selecionou pessoas para entrar com ele. Depois que ele entrou na casa e selecionou pessoas para entrar com ele, aqueles que não acreditaram, ele retirou da casa.
E ele olha para aquela menina, deitada naquela cama, ele pega sobre a mão dela, e ele apenas diz: levanta-te, menina, ou menina, levanta-te. Levanta-te. Sabe o que Jairo fez naquele dia? Jairo declarou Jesus sobre a sua casa. Foi o que a gente cantou aqui. Jairo declarou Jesus sobre a sua impossibilidade. Sabe o que aquela mulher do fluxo de sangue fez? Ela declarou Jesus sobre a sua impossibilidade. Quando eu chamo Jesus para dentro da minha casa, eu declaro que é Ele que comanda a minha casa. Senhor, o Senhor pode tirar quem preciso for daqui dentro da minha casa. Casa. Pode arrancar aqueles que não acreditam no meu milagre. Pode arrancar aqueles que estão zombando da minha fé. Mas o que importa é que o Senhor esteja dentro da minha casa. Eu declaro Jesus dentro da minha casa. Eu não aceito a depressão morar dentro do meu coração, da minha mente, da minha casa. Eu vou olhar sobre a minha alma e vou falar assim como o salmista diz: aquieta minha alma, pois eu ainda o louvarei. Ainda que a perseguição venha, ainda que esteja sendo difícil, eu ainda o louvarei. Convide aquelas vozes externas a se retirar de dentro de você. Convide as opressões, como a gente cantou aqui também, a se retirar de dentro do seu coração. Não permita que as astutas ciladas do inimigo venham assolar a sua mente, não. A Bíblia vai falar sobre os frutos do Espírito em Gálatas 5 e vai dizer que um dos frutos do Espírito é a temperança, é o domínio próprio. Então o que eu vou falar sobre a minha mente? Eu não vou pensar nisso, ainda que seja difícil. Eu não vou pensar nisso. Se o inimigo disser para mim: eu não vou conseguir, eu vou conseguir. Eu sou filha amada. Isso não é palestra motivacional. Isso é a Bíblia. Eu sou filha amada. Eu sou escolhida do Senhor. Eu sou geração eleita do Senhor. Eu sou povo adquirido. E ainda que você tenha que lutar contra essas vozes, como aquela mulher lutou, e ainda que você tenha que lutar contra esses sentimentos, o Espírito do Senhor Jesus foi levado até a casa de Jairo e disse para aquela menina na outra história: levanta-te, levanta-te. E eu digo assim: levanta-te. Veio vida sobre ela. O Espírito de Deus veio sobre ela. O Espírito de vida veio sobre ela. Ela já estava dada como morta. E para Lucas ter escrito isso aqui, Lucas, como eu disse, ele era médico, ele sabia o que ele estava falando. A menina, humanamente, estava morta. Ela não tinha mais vida, ela não tinha mais batimento. Ela já estava à beira da morte quando Jairo chegou para pedir ajuda a Jesus. E vai dizer que a menina estava morta. E quando Jesus entra, ele só lança uma palavra. Ele só precisa dizer uma palavra: levanta-te. E é isso que ele diz nessa manhã: levanta-te. Essa doença não é para a morte. Essa situação que você está vivendo não é para a morte. Não permita que essas vozes digam que você não é capaz. Porque com o Senhor você pode todas as coisas. Porque é Ele que te fortalece. Com o Senhor nós atingimos voos de milagres, de vitórias, de prosperidade, sim, porque é Ele quem faz, não é sobre nós. Ainda que nós estejamos olhando para o outro e vendo Deus está fazendo ali, lá em casa está acontecendo uma coisa muito urgente, eu preciso interromper. Jesus: não, não. Vibre com o milagre das outras pessoas, vibre com o milagre do seu irmão, suporte sim, porque o tempo certo o seu chegará também, assim como aconteceu com Jairo. Mas já está morrendo. No tempo certo
melhor de Deus está por vir sobre a sua vida. O melhor do Senhor está por vir sobre a sua vida. Gostaria de pedir para vocês se colocar de pé, chamar a Luísa. Esse louvor que a gente vai cantar agora, talvez você conheça, é uma oração para mim. Se você souber, cante conosco. Eu não vou permitir que as vozes externas assolem a minha mente. Eu não vou permitir, em nome de Jesus, que a minha mente seja bloqueada de viver o sobrenatural de Deus. Eu não vou permitir que a ansiedade domine a minha mente, domine o meu coração, me desestabilize, porque o Senhor é quem controla a minha vida. Porque eu coloco diante dele todas as coisas. Assim como às vezes a gente faz coisas, como a gente diz assim, eu fracassei aqui. O Senhor viu, não viu que a gente fracassou naquela área? A gente não colocou ali diante do Senhor, às vezes, Senhor, eu errei aqui. Eu coloquei diante do Senhor aqui os meus fracassos. Mas a sua vitória você também vai colocar diante do Senhor. Feche os seus olhos nessa manhã. Coloque a mão no seu coração. Medite na letra deste louvor. O Rei dos Reis está aqui. O Rei dos Reis está aqui. Jesus está aqui. A palavra dessa manhã é: levanta-te. Declare Jesus e levanta-te. Levanta-te. Vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar. Meus altos e baixos não